Abramos a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 12. Hoje nós não teremos a sequência em Filipenses, por conta do nosso domingo missionário. E eu quero partilhar com você sobre uma cena muito conhecida nos evangelhos, especificamente em Marcos e Lucas. E vamos ler a narrativa de Marcos, capítulo 12, do verso 38 ao verso 44. E eu quero trazer aqui aos irmãos um paralelo muito interessante que o Senhor Jesus ele faz e o evangelista ele demonstra isso com muita clareza. Marcos 12, de 38 a 44. E diz assim a palavra do Senhor. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram no que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por teu santo nome. Nós te louvamos porque podemos abrir a tua palavra e podemos compreendê-la e aplicá-la ao nosso coração. Não queremos, ó Pai, ser como os escribas e fariseus. Queremos ser, ó Deus, como aquela viúva pobre. Queremos que o Senhor olhe para o nosso coração e veja a nossa atitude e a motivação que temos no nosso interior. Fala, ó Deus, ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em investimento de vida, quando falamos em investir naquilo que nós de fato gostamos, nós temos 2 tipos de investimento. Aliás, 3 tipos de investimento. Nós temos aquele investimento compulsório. O investimento compulsório é o imposto que você paga. Cada produto que você compra, ou no final do ano, quando você faz a sua declaração de renda, passa bastante raiva, mas não tem jeito. Tem que ir lá e pagar. Esse é compulsório. Se você não fizer isso, você vai para a cadeia. Ninguém paga imposto sorrindo, a não ser que ele seja uma pessoa que tenha problemas graves mentais. Mas uma pessoa lúcida, uma pessoa equilibrada, ela não paga imposto sorrindo, sobretudo pelo contexto triste que nós vivemos no Brasil, em termos da utilização do dinheiro público. A segunda forma de investimento que nós temos é aquela que não faz muita diferença, mas temos que fazê-lo. Por exemplo, uma pessoa passa, tem aquele rapazinho lá que diz cuidar do seu carro, chama você de doutor, de doutora, né? Bajula bastante, aí você puxa uma moedinha, puxa uma cédulazinha e entrega para ele. Aquilo ali é furtivo. Você não planejou aquilo, você não pensou naquilo, foi de imediato, deu vontade, você contribuiu. Isso pode não fazer parte da sua vida ou do seu planejamento. Mas existe um terceiro investimento que nós temos, e este investimento é naquilo que nós amamos. Não necessariamente naquilo que nós precisamos, mas naquilo que nós amamos. Nós amamos comer fora, então nós investimos nisso. Nós amamos a roupa da moda, então nós investimos nisso. Nós amamos um carro do ano, nós investimos nisto. Nós amamos uma boa escola e um bom preparo, nós investimos nisto. Nós amamos muito os nossos filhos e queremos o melhor para ele, então nós investimos na vida dos nossos filhos. E são investimentos corretos, lícitos,
São investimentos que até glorificam ao Senhor, porque quando nós estamos à mesa para fazer a refeição e vamos comer aquela comida gostosa, nós oramos e agradecemos ao Senhor por aquilo e Deus é glorificado. Deus não deixa de ser glorificado por conta destas práticas. Mas o que eu quero dizer é que a nossa atitude, a nossa visão com relação ao dinheiro, com relação aos nossos bens, diz respeito àquilo que, na sua maioria, nós amamos. E eu sei que falar de dinheiro no nosso contexto hoje é um assunto bastante delicado, porque nós estamos rodeados por muitas igrejas que não são igrejas, são seitas pagãs, mas que em nome do Evangelho estão extorquindo a boa-fé. Estão utilizando da boa-fé do povo para roubar dinheiro. Então é muito complicado, mas não é por causa deste contexto que nós iremos abandonar ou enfrentar este assunto nas Escrituras. E o que Jesus está trazendo aqui é exatamente este tema. Jesus está falando sobre onde está o meu amor, onde está o meu coração. E onde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro. Onde está o meu coração, ali está o meu investimento. E às vezes esse investimento ele é ilógico para algumas pessoas. Alguns irmãos aqui que são mais próximos sabem que eu tenho algumas manias, né? Sou colecionador de muitos cacarecos por aí. E a minha própria família fica indignada, como é que eu gasto dinheiro com essas porcarias? Uma porcaria para ele, para mim, colocar aquilo numa prateleira, colocar uma luz sobre ele e ficar olhando, feito um tolo para aquilo e sorrindo, aquilo é bom, eu gosto disso. Então nós investimos naquilo que nós gostamos, naquilo que nós amamos. Nós não investimos naquilo que para nós não faz muita diferença. Podemos até dar uma esmola, como é o caso daquele guardador do carro, ou daquele pedinte lá na frente do supermercado. Você olha para ele, deu vontade, está aí uma moeda, está aí R$2, mas isso não faz parte do nosso projeto de vida. Nós não investimos nisto porque amamos, é porque é furtivo, foi o momento. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos descobrir em primeiro lugar que esse foco narrativo do Evangelho de Marcos, assim como de Lucas, ele não começa no verso 41, quando diz que Jesus estava sentado diante do gasofilácio e observava o povo, não. Mas ele começa no verso 38. Porque Jesus está trazendo uma série de ensinamentos, e o que nós vamos encontrar aqui, do verso 38 até o verso 44, é um paralelo, é um comparativo. Jesus está fazendo um comparativo entre um grupo de pessoas, que nós encontramos aqui claramente, está aqui ressaltado, são os escribas, e por outro lado, uma pobre viúva, anônima, que surge em cena muito rapidamente, mas que deixa um ensino profundo para nós. E para que possamos compreender um pouquinho sobre o que Jesus está dizendo aqui, a gente precisa conhecer as personagens envolvidas. E a primeira delas são os escribas, quando ele diz assim, e ao ensinar no verso 38, dizia ele, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Agora, quem é o escriba na época do Senhor Jesus? Que tipo de homem era este? Qual era o seu trabalho? Na antiguidade, diferente da nossa época, escrever era uma prática muito rara. Nem todos sabiam escrever. Até mesmo nobres, aqueles que sentavam nos tronos reais, eles eram analfabetos, eles não conseguiam escrever. Então nessa época, e na época do Senhor Jesus, isso está muito claro, existiam profissionais letrados, profissionais que conseguiam escrever.
Escrever uma carta, um documento ou qualquer outra escrita necessária. Então, quando nós olhamos para essa expressão escribas, nós estamos falando aqui de profissionais letrados da escrita. E esses escribas, eles atuavam em muitas áreas. Por exemplo, a corte real, ela era munida de muitos escribas, porque o rei se levantava e dizia: eu agora quero sancionar um decreto. Aí o escriba então abria o rolo, ou abria o papiro, ou abria o material, e ele estava atento para copiar ou copiar aquilo que o rei dizia. Então os escribas, eles estavam nos palácios, eles estavam nos setores governamentais, eles estavam nas famílias ricas, que também gostavam de escrever cartas, eles estavam inseridos em todos os lugares, até mesmo nas necessidades domésticas. Quando alguém tinha necessidade de escrever algo, os escribas então eram chamados para fazê-lo. E existiam também os escribas que trabalhavam diretamente no templo. Eram escribas religiosos. Eles tinham como trabalho copilar o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco. Porque naquela época não existia imprensa, não existia essa profusão tão grande que temos de livros, de papéis escritos, de panfletos, de tantas manifestações letradas que temos na sociedade. Naquela época não. Então, para que eles mantivessem o Velho Testamento, para que a palavra do Senhor fosse preservada, eles tinham então os escribas, que eram responsáveis para replicar, para duplicar, para copiar o Velho Testamento. E estes escribas que Jesus está mencionando aqui, são estes. Eram homens que se preparavam em escolas especiais. Eram homens que eram dotados de inteligência para a época. Eram homens respeitados. Eles eram tão respeitados que eles eram utilizados, inclusive, como advogados para rogar pela causa de alguém diante de um juiz ou diante do magistrado. Eles eram grande autoridade. No caso, aqui em foco, quando o Senhor Jesus fala destes escribas, eles pertenciam ao sinédrio. Eles nem eram sacerdotes, porque o sinédrio, a princípio, deveria ser formado pelos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram os descendentes de Levi. Os escribas não eram descendentes de Levi, mas o prestígio era tão alto, ser um escriba era algo tão respeitável, que eles faziam parte do sinédrio, eles podiam julgar a causa de alguém, por isso muitos eram contratados como advogados para defender a causa diante desse magistrado. Agora um detalhe, os escribas eram proibidos, os escribas do templo, os que copiavam o Velho Testamento, eles eram proibidos de receber dinheiro por este trabalho. E por causa disto, esses escribas, eles buscavam outros meios para adquirir dinheiro. Esses escribas, eles tinham outras práticas para ganhar o seu dinheiro. E é claro que eles não queriam ganhar pouco, porque era um prestígio muito alto. Eles não queriam ser vistos como pessoas pobres, como alguns levitas que trabalhavam como empregados no templo, mas eles queriam ver diante da sua pomposidade, diante da sua riqueza, diante do seu dinheiro. E por causa disso, então, a maioria destes homens era formado por pessoas cruéis, pessoas que não tinham amor ao próximo. E eles eram capazes, por exemplo, quando uma viúva vinha e dizia: olha, eu gostaria que você defendesse a minha causa, no sinédrio dizia: olha, eu vou defender a sua causa, mas você precisa me pagar. E muitas vezes essa viúva não tinha com o que pagar. Então eles não contavam conversa, eles iam lá como lobos vorazes e retiravam tudo que aquela mulher tinha, porque eles precisavam do dinheiro para manter esse status na sociedade. Dinheiro para eles era status, dinheiro para ele era a sua posição social, dinheiro para ele existia para alimentar a sua vaidade. Dinheiro para eles era fazer com que cada um escriba se destacasse na sociedade. Ele era um homem rico, um homem de dinheiro, um homem de prestígio, um homem de sucesso. Então, para eles, esse tesouro,
esse dinheiro servia para um tipo de antropofagia econômica, para que eles se devorassem a si mesmos e pudessem manter a sua situação diante da sociedade. Dinheiro para o escriba servia para manter as suas vaidades pessoais, e eles não contavam conversa, eles não tinham piedade, eles não tinham amor. O que eles queriam, na verdade, era ganhar mais e mais e mais dinheiro para manter o seu prestígio, para manter a sua vaidade. E é exatamente nesse contexto que Jesus está falando aqui. Por isso eu quero repetir mais uma vez, agora de posse dessas informações. Jesus diz, guardai-vos, ele diz, cuidado com essa raça. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Há um aspecto que eu quero destacar aqui. É que Jesus está fazendo um paralelo entre a religiosidade e o pecado destes homens. Aliás, isso é uma prática muito comum nas Escrituras. O Senhor Deus sempre, ao revelar a sua palavra, Ele faz questão de fazer este paralelo entre a vida espiritual, a vida de intimidade com Deus, a vida conforme o Evangelho e as minhas práticas pecaminosas, sejam elas de ordem econômica, moral, seja o que for. E Jesus faz esse paralelo. Porque ele diz, estes homens são vaidosos, estes homens gostam de dinheiro, esses homens gostam de prestígio. E se nós pudéssemos talvez trazer para a nossa época atual, dizer, esses homens gostam de ser bajulados, esses homens gostam de morar nas maiores mansões, eles gostam de ter os melhores carros, eles gostam de ostentar, e para justificar isto, como diz o Senhor Jesus, eles fazem longas orações, achando que esta espiritualidade, refletida nas longas orações, vão ludibriar, vão enganar, embotar o coração de Deus. Eles não tinham compromisso com o Senhor. Eles tinham compromisso com o seu próprio estômago. Eles não tinham compromisso com a causa de Deus. Eles tinham compromisso com a sua própria causa. Eles não tinham compromisso com o Senhor. Eles tinham compromisso para consigo mesmo. Eles não tinham compromisso com a glória devida ao nome do nosso Deus. Eles tinham compromisso com a sua própria glória. E desejavam espalhar esta glória onde quer que estivessem. Por isso, nas praças, nas sinagogas, nos banquetes e em qualquer lugar, eles queriam ser notados como homens de prestígio, homens de sucesso, homens bem-sucedidos, homens cheios de dinheiro. E é interessante que o Senhor Jesus, ele traz aqui uma palavra de juízo sobre eles. Ele diz assim, estes sofrerão juízo muito mais severo. Porque eram homens que conheciam as Escrituras, eram homens que faziam longas orações, mas eram homens dominados pela depravação do pecado. E isto se manifestava, porque a pergunta que nós poderíamos fazer é, como que a depravação do pecado se manifesta na vida dos escribas? A resposta está clara, através da sua roupa, através da bajulação, através das primeiras cadeiras, através dos primeiros lugares, e através da usura, através do egoísmo, através da atitude que tinham em devorar até mesmo as casas das viúvas, para que pudessem manter a situação que viviam. Este é o escriba, religioso, homem de oração, trabalhava no templo, mas eles iriam receber maior juízo do Senhor. Homens famosos,
Eu acredito que se os escribas hoje tivessem Facebook, teriam que abrir umas 3 páginas, porque cada vez era 5 mil, esgotava. Eram homens extremamente populares. Mas eram homens que estavam debaixo do juízo de Deus. Frequentavam a igreja sempre. Iam às sinagogas, oravam, compilavam a palavra de Deus, até mesmo pregavam a palavra do Senhor. Mas eram homens que estavam debaixo do juízo do Senhor, porque eles não demonstravam a piedade, o seu amor, através do investimento no reino de Deus. Eles investiam na sua própria pessoa. E paralelo a isso, tanto Marcos como Lucas nos apresentam esse paralelo muito claro. O Senhor Jesus agora vai introduzir, vai trazer para a cena uma mulher. E talvez para alguns é necessário compreender o que significa uma mulher viúva pobre. Esses 3 termos: mulher, viúva, pobre. O que significa isto? Quando nós olhamos para o contexto romano, nós vamos descobrir, e eu estou falando do Império Romano na época do Senhor Jesus, nós vamos descobrir que as mulheres elas não tinham muito direito. Por exemplo, as mulheres não tinham direito à herança. As mulheres não tinham direito a usar da palavra em público. As mulheres elas não tinham direito de levar a sua causa contra o seu marido. Isso no Império Romano. Quando nós olhamos para a mulher, essa mesma mulher, no contexto judaico, isto recrudesce, isto piora. Porque estas mulheres eram vistas como objetos. E essas mulheres, elas dependiam ou do pai, ou do marido, ou de seus filhos. É por isso que a palavra de Deus, para de alguma forma preservar estas mulheres, trouxe aquilo que nós conhecemos como lei do levirato. É quando a mulher ela perde o seu marido, então o cunhado ele é obrigado a tomá-la, não só para manter a geração de seu irmão, mas também para que ela tenha amparo. Porque uma mulher, na época do Senhor Jesus, que não tivesse marido, não tivesse um pai, e não tivesse filho, ela estava na pior condição que uma pessoa humana pode viver. Era uma mulher absolutamente anônima. Ela não tinha o respeito de ninguém. Ela era invisível. As pessoas não percebiam a sua presença. As pessoas, aliás, evitavam-na. Porque era uma mulher pobre, era uma mulher necessitada, muitas vezes pedia esmolas. Muitas vezes essas mulheres, elas importunavam para pedir moedas, para que pudesse comer alguma coisa. E ninguém na sociedade tinha a obrigação de cuidar desta mulher. Esta mulher ela não era vista como um ser humano. Essa mulher sequer era vista como um animal, que você sente dó, condolência e trata. Essa mulher era vista como lixo. Era uma desafortunada, ela não tinha ninguém por ela. Ela não tinha chance nenhuma nesta vida. Ela não tinha a menor possibilidade, a não ser que um homem bom olhasse para ela e dissesse: ó desgraçada, eu sinto dó de você e eu vou cuidar. Você pode vir para a minha casa como uma escrava e você vai ter comida e roupa. Se isso não acontecesse, esta mulher estava fadada à miséria profunda, comparado à miséria dos animais abandonados, comparado a uma situação de extrema penúria. E quando o Senhor Jesus, ele traz aqui claramente, dizendo que havia uma viúva pobre, ele está falando exatamente desse tipo de mulher. E o Senhor Jesus, então, ele faz aqui um comparativo, porque ele diz que os homens ricos, e possivelmente pela estrutura do texto, nós vamos encontrar aqui alguns escribas. Estes homens, eles lançavam no gasofilácio aquilo que lhes sobrava. Gasofilácio naquela época não era como nós temos hoje, com essa abertura, mas era um cone com um funil. E a pessoa então passava e jogava a moeda. Jesus estava sentado na frente do gasofilácio. E veja que o ambiente aqui também é de culto. O ambiente aqui é espiritual. Da mesma maneira como Cristo faz o paralelo com relação à atitude dos escribas e as longas orações, mostrando uma vida espiritual inexistente.
uma vida espiritual falsa. Ele também vai demonstrar aqui nesse ambiente de culto, ou nesse ambiente de espiritualidade. Ele vai dizer que os ricos, eles lançavam moedas, e estes ricos eram bajulados por causa disso, porque eles tiravam moedas de ouro e de prata e lançavam, e eles faziam questão de fazer isso em procissão. Era algo extremamente ridículo. Eles ficavam em procissão e as pessoas ficavam ali, sobretudo os levitas, e ele jogava então uma por uma moeda, mostrando que ele era rico e estava investindo pesado no templo do Senhor. Mas Jesus, ele conhece o coração. Porque o que Jesus quer não é o seu dinheiro. O que Jesus quer é o seu coração. Jesus não quer os seus bens. Ele quer a sua vida. E é exatamente isto que o Senhor está nos ensinando aqui. Ele nos diz que aquela mulher, diante daqueles ricaços, que depositavam quantidades exorbitantes, como diz o verso 41, assentado diante do gasofilácio, o Senhor Jesus está diante dos gasofilácios, juntamente com a plateia. Existia uma pequena plateia ali, formada sobretudo pelos levitas. E Jesus está ali. E assentado, observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, e cada tilintada moeda era um urra. Cada barulho daquele dinheiro caindo no fundo daquele gasofilácio era uma grande alegria. E essa pessoa, ela era tida com grande prestígio, porque ela era rica e podia dar muito dinheiro para o Senhor. E neste momento, nesta festa, me permitam a palavra pesada, nesta orgia econômica, surge uma mulher. Uma mulher pobre, uma mulher viúva, uma mulher desamparada. E a palavra do Senhor diz no verso 42, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas. Essa palavra traduzida por moeda é leptos. Leptos era uma pequenina moeda judaica. Uma moedinha insignificante. Como Marcos ele está escrevendo para os gentios, ele vai fazer aqui uma associação entre moedas. Ele diz assim, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, ou trazendo como está lá no texto original, depositou 2 leptos. Essas 2 moedinhas correspondiam a um quadrante. Quadrante é moeda romana. Agora, para que os irmãos tenham ideia do valor desta moeda, um quadrante equivalia a 1,64 avos do salário de um dia. Era o denário, uma moeda. O trabalhador, então, ele ia lá, cumpria a sua função de 6 da manhã até 6 da tarde. Ao final, ele chegava com o contratante e dizia, terminei o serviço. Então, ele pegava, enfiava a mão na sua bolsa e tirava um denário e entregava para ele. Este é o seu salário de um dia de trabalho. Um quadrante equivale a 1,64 avos deste denário. Ou seja, o valor monetário que aquela mulher estava depositando no gasofilácio é como se você pegasse o denário, que é o salário de um dia, dividisse ele em 64 partes e pegasse uma dessas partes e colocasse lá no gasofilácio. Isso era um ultraje. Era tão ultrajante que há documentos antigos que demonstram que existiam leis que proibiam as pessoas de colocar moedas judaicas no templo. Eles queriam apenas as moedas romanas, começando pelo quadrante, indo pelo asse, passando pelo denário e outras moedas mais caras. Eles não queriam moedas judaicas porque elas não tinham valor nenhum. Aquilo era desrespeitoso, aquilo era ultrajante, aquilo era humilhante.
Por isso aquela mulher, ela enfrenta essa situação, porque ela é uma mulher miserável, ela é uma mulher pobre, ela é uma mulher sem dinheiro, e ela leva aquele dinheiro que é absolutamente desprezado. Para vocês terem uma ideia, possivelmente, quando os levitas abriram aquele gasofilácio, pegaram aqueles 2 leptas e lançaram distante, dizendo, não queremos ver essa porcaria aqui. Talvez fazendo uma transposição para os dias de hoje, isso não é muito correto. Mas só para que tenhamos uma ideia, é como se ela tivesse depositado cerca de 25 centavos naquele gasofilácio e a lei dissesse que você deveria depositar acima de R$ 5. Aquela mulher afrontou a lógica humana. Aquela mulher afrontou a lógica da riqueza. Aquela mulher, ela era desprezada em todos os sentidos, pela miséria da sua vida, pela pobreza que ela vivia, e por essas miseráveis moedas que trazia para o gasofilácio, só para preencher espaço, não tinha valor nenhum. Os homens olharam para aquela mulher, e quando ela foi, e eu gosto de imaginar a cena, eu creio que ela entrou encolhida, porque você imagina uma plateia, ouvindo o barulho de moedas caras, e agora entra aquela mulher viúva, constrangida. E ela retira de algum lugar 2 leptos, 2 moedinhas, e ela joga, e ela se encolhe e sai. E o mundo a condena. Porque o mundo é capitalista. Não naquela época, mas apenas para que tenhamos uma transposição. Porque o mundo só pensa no dinheiro. O mundo é quantitativo. O mundo só pensa nos bens. Mas em meio àquela multidão, estava Jesus. E Jesus conhece o nosso coração. E a palavra que ele traz aqui, em contraste com aqueles escribas, é muito clara. Ele diz assim: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Você pode imaginar os discípulos na torcida lá? Jogavam a moeda, e os discípulos eram judeus, eles amavam o templo. Ah, que beleza! O Senhor te abençoe, meu irmão. Abençoou Pedro lá, Tiago, todos eufóricos. E Jesus está calado. Quando entra aquela mulher, os discípulos, nem como todos, se calam. Talvez até começam a conversar e a cochichar. Quando aquela mulher sai, Jesus diz assim: venham cá, meus discípulos. Venham cá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem dentre esses todos, de fato glorificou a Deus, demonstrando amor profundo pela obra? Se eu estivesse lá, eu diria: ah, Senhor, foram os escribas, foram os ricaços, olha só que beleza, que generosidade. Mas Jesus disse: esta mulher pobre, ela deu mais do que todos estes ricos. Por quê, Senhor? Porque estes ricos, eles estão dando a sobra, eles dão esmola, eles dão aquilo que não vai lhes fazer falta. Eles primeiro preenchem toda a sua vaidade, eles primeiro pagam tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Aí então, quando sobra o dinheiro, eles dizem: agora esse dinheiro que não vai me fazer falta nenhuma, que não vai causar nenhum transtorno na minha vida, que é sobra, como aquela sobra de comida que nós jogamos no lixo, como aquela roupa que não presta mais e nós doamos para os miseráveis. Esse dinheiro não vai me fazer falta. Então este é o dinheiro que eu vou depositar no reino de Deus. Mas aquela viúva, desprezada por todos, deu tudo o que tinha. 2 leptos, 2 miseráveis moedas que não davam para comprar absolutamente nada. Ela depositou, demonstrando o seu amor para com Deus. E Deus não vê a forma,
Deus vê o coração. Não é à toa que nós encontramos na palavra de Deus textos que falam claramente sobre isto. Eu quero trazer apenas dois. 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7 diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você não entregue a sua oferta para Deus, se isto está causando no seu coração algum tipo de tristeza, porque Deus não aceita isto, e a igreja também não pode aceitar isto, porque o que Deus deseja é o nosso coração. Por isso Paulo, ele já afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, também com abundância ceifará. Então não venha com sobras. O que Paulo está dizendo é exatamente a mesma coisa de Cristo. Não venha com sobras. E nem venha dar dinheiro dizendo no seu coração: ah, mas esse dinheiro eu poderia comprar mais uma peça da minha coleçãozinha. Ah, mas com esse dinheiro eu poderia jantar fora mais uma vez. Ah, mas com esse dinheiro eu podia juntar na prestação do meu carro. Ah, se pensa assim, não entregue. Porque o Senhor está vendo o nosso coração. É por isso que o momento da oferta, embora alguns pastores discordem, mas eu não. Eu acredito que o momento da oferta é um momento de culto, sim. É um momento em que nós demonstramos o nosso amor para com Deus. Não é a quantidade, mas é o coração. E em Filipenses 4, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo mandando o relatório para a igreja lá de Filipos, ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, velho missionário. O missionário agora está mandando a sua carta para aquela igreja. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essa expressão sacrifício remete à minha mente àquele relatório quando diz que muitos crentes desta região eram pobres, eles não tinham dinheiro, mas eles diziam assim para os apóstolos: nós queremos nos vender como escravos, queremos entregar esse dinheiro para que você leve esta oferta lá para Jerusalém e nós vamos passar o resto da nossa vida como escravos, porque nós amamos esses irmãos, porque eles fazem parte do reino. E para mim, o mais importante é contribuir com a obra desse Deus, porque eu não posso comparar o que Ele tem dado para mim. Aliás, Ele me deu a salvação, tem me dado saúde e dinheiro, tudo vem dEle. Então para Ele, eu quero entregar com o coração feliz. É por isso que Paulo conclui dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o que nós encontramos aqui, irmãos, é algo muito simples. Voltando para Marcos capítulo 12. Os escribas só pensavam em si e viviam uma religiosidade oca, sem nenhum investimento de vida, sem nenhum investimento financeiro. A viúva deu tudo o que tinha, embora fosse tão pouco aos olhos dos homens. Os escribas pensavam na quantidade para si, mas aquela viúva demonstrou com a sua atitude que ela pensava em glorificar a Deus com tudo o que tinha. Hoje é o domingo em que nós vamos renovar a nossa oferta missionária, aquela oferta que nós separamos todos os meses para investir diretamente naquilo que glorifica o Senhor.
Meu irmão, quando nós falamos em investimento na obra missionária, não estamos falando aqui em investimento em pessoas que estão desligadas de Deus. Não estamos falando aqui que você vai investir na vida de escribas. Nós estamos falando aqui que você vai investir naquilo que de fato glorifica ao Senhor. Porque saber que nós estamos investindo em países tão distantes, povos que nunca ouviram falar de Jesus, e pessoas que se dispõem a ir até lá para pregar o Evangelho, enfrentando todos os reveses da vida, enfrentando todas as enfermidades, enfrentando todas as contrariedades culturais, mas elas estão lá como pessoas destemidas, e são destemidas por causa do Senhor, porque são frágeis como nós, mas elas se dispõem, estão lá. Eu pergunto para você, o que significa investir nessa obra? O que significa investir na obra de evangelização na África, investir na evangelização da Ásia, investir na evangelização das Américas, investir na evangelização do mundo? O que isto significa? Nós gastamos todos os meses investindo numa televisão a cabo. Eu nem sei quanto é, porque já faz tempo que eu cancelei a minha. Isso é errado? Não. Mas por que eu só invisto na televisão a cabo e não invisto no reino de Deus? Eu invisto todos os meses uma quantia considerável para pagar a minha casa e o meu carro. Isso é errado? Não. Claro que não. Mas por que eu só invisto nisso e para Deus é sobra? E para a obra missionária é aquela coisa minguada, que me sobra. Eu vou ajudar com R$ 10 todos os meses. O miserável ganha 15 mil, mas ele vai R$ 10. Não traga, meu irmão. Não traga sobra. Sejam R$ 10, R$ 1.000, 15 mil, 100 mil, não traga sobra. Porque Deus não é mendigo. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que nos doa tudo. E Ele é merecedor das primícias da nossa vida. Nós queremos renovar hoje, sim. E a aplicação que eu faço desta mensagem, em primeiro lugar, é com uma palavra de gratidão àqueles irmãos que ao longo de 2012 foram fiéis na sua oferta missionária. Você não imagina, irmãos, o que aconteceu com este dinheiro. Você não imagina como isto alegrou o coração de Deus. Você não imagina como isto contribuiu para a disseminação do Evangelho e para que a glória de Deus fosse dada em tantos lugares distantes. E a minha palavra é para aqueles irmãos que ainda não participam desse projeto da nossa igreja. Por favor, irmão, faça isto. Mas também eu digo, por favor, não faça isso como esmola. Não traga esmola. Você pode trazer R$ 10.000. Se for sobra, leve para você. Porque você não está investindo em mim, no conselho, nem para a reforma que nós teremos nessa igreja. A reforma da nossa igreja que vamos passar, aí sim, pode trazer, porque é reforma, é tijolo. Mas para a obra do Senhor, traga as primícias. E o meu desejo sincero no meu coração é que você esta noite faça isto, para a glória de Deus. Se você disser, Senhor, eu quero contribuir com R$ 2,50 todos os meses para missões, se isto é primícia, e se você está glorificando a Deus, esse dinheiro é abençoado. Porque se você disser, eu vou contribuir com 10 mil todos os meses, e isso for sobra, leve para você. Gaste com você. Porque para o Senhor, somente as primícias. E como disse o apóstolo Paulo, ele é muito claro, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Se quiser, não é obrigado. Não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria.
Eu não quero ser como aqueles escribas famosos. Eu quero ser como aquela mulher anônima, miserável e pobre, que glorificou a Deus numa atitude invisível, mas percebida pelos holofotes de Deus, sobre aquele coração que amava ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Quero convidar o Serginho para vir aqui à frente. Missionário Serginho. Serginho é um jovem, todo mundo conhece. Ele é dentista. Ele fez mestrado na sua área, foi requisitado para um doutorado, mas ele é maluco. Ele largou tudo para obedecer a Deus. Porque Deus não quer a nossa profissão em si. Né, Serginho? Deus quer o meu coração. Deus quer a minha vida. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, com tanta abundância que o Senhor tem suprido nossas necessidades, a fartura que o Senhor tem dado a cada dia. Queremos poder contribuir com alegria, de acordo com as nossas posses e com as nossas primícias, Deus. As primeiras coisas do nosso mês, o primeiro pagamento que puder ser realizado, que seja para o Senhor, não pensando naquilo que sobrar, mas naquilo que realmente queremos entregar do nosso coração. Que isso seja usado, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, para a expansão no Seu reino, e que, de fato, pessoas possam estar contribuindo com a Tua obra para a evangelização do mundo, Senhor. Somos gratos a Ti pelos ensinamentos, pela Tua palavra que nos revela aquilo que devemos fazer e as atitudes do coração que devemos ter. Somos gratos a Ti, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que morreu por nós, pecadores, trazendo a reconciliação com o Senhor Deus que nos dá a paz, e que deseja ser glorificado em todos os rincões desta terra. E também pelo Espírito Santo, que nos capacita, nos envia, nos fortalece, nos dá alegria em investirmos naquilo que realmente amamos. E o foco da nossa alegria e do nosso amor deve ser o Senhor Jesus. Que sejamos abençoados por este Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe a mim, ao Serginho, a todos os eleitos, todos os crentes aqui reunidos, e toda a igreja do Senhor espalhada nessa terra. E que o nome do Senhor seja glorificado entre todas as nações. E que todas as etnias, todos os povos, conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. E que deem a glória devida ao nome do Senhor. E este nome seja exaltado em todos estes lugares, agora e sempre. Amém.